Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à nossa aula 3 do nosso curso Presépio Natalino. Para quem vem acompanhando aí as aulas, já viu que nós tivemos muito conteúdo. Então, nessa aula 3, nós vamos aprender a confecção do Menino Jesus e do anjinho, né? O anjinho que vem aí anunciar a chegada dele. Então, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar os links aqui na descrição, pois muitos processos já vão estar bem adiantados e a gente montou as aulas dessa forma para que as aulas não ficassem muito repetitivas para quem fosse assistir aí na sequência, tá certo? Então, lembrando, como eu venho dizendo aí nas aulas anteriores, todas as informações para que vocês possam adquirir a apostila de vocês vai estar aqui na descrição do vídeo. Lista de materiais, todas as informações vão estar contidas nesse material da apostila, tá certo? O nosso curso ele está inserido em um quadro aqui do canal chamado Feltrando com a Val. É um quadro onde eu trago cursos meus aqui, disponibilizo a aula de forma gratuita e vocês compram um molde. Então essa foi a forma que a gente achou para manter o nosso canal ativo aí, trazendo muitas fofuras para vocês. E não se preocupem, pois nós vamos continuar tendo projetos gratuitos, já temos vários outros aí, é só você dar uma olhadinha no canal que tem muito conteúdo bacana para vocês, tá certo? Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Antes de iniciar a confecção do Menino Jesus, vamos fazer aqui a manjedoura, né, o bercinho. Então aqui eu estou usando juta, a medida vai estar lá no material para vocês. E estou usando aqui o fundo de um copo com aproximadamente 6 centímetros de diâmetro. Eu vou tirar uns fiozinhos aqui da própria juta, tá? Como esse fio vai ficar no tamanho curto, eu emendei 2 aqui, amarrei, dei um nozinho, tá? E a gente vai usar esse fio para prender essa juta no copo. Então, a gente vai encaixar ela ali no fundo e vamos prender com esse fiozinho que nós tiramos ali da juta. E aí, nós vamos dar 2 nozinhos aqui nesse fio para que ele fique bem firme. Isso é o que vai definir a forma aqui da manjedoura. E para deixar ela no formato, eu vou utilizar aqui a cola PVA branca, tá bom? Eu tô usando aqui a extra. Então, eu vou aplicar a cola ali na parte de baixo, vou espalhar aqui com o dedo mesmo, não tem necessidade de pincel. E vou aplicar ali na lateral, para baixo do cordão, tá bom? Não apliquem para cima porque não tem necessidade. Então, eu vou aplicar em toda ela. E aí, depois que ela secar, a cola ela vai sumir, vai ficar nesse formato, ó. Aí a parte de baixo fica bem durinho, bem firme, e essa parte de cima ali eu não apliquei justamente para que ficasse mais maleável. E agora vamos começar a dobrar ali as laterais, né, pra gente dar um formato mais legal aí nesse bercinho barra manjedoura. Então aqui eu já vi a altura e vou começar a dobrar essas pontas e vou colando ali nas laterais, tá bom? Aqui eu fiz de uma forma, gente, que ficasse bem rústico, então não é para ficar um formato muito certinho. Então aqui não tem mistério, é só ir dobrando ali e colando. Depois de colar as pontas, agora eu vou dando acabamento com a cola ali, ó, nas partes que ficaram soltas, tá bom? É só você ir dando a volta, ver aonde não ficou coladinho, vai dobrando e vai aplicando a cola. E aqui, gente, eu resolvi trazer a juta, porque eu queria fazer um formato mais de bercinho mesmo, mas se você quiser fazer ali, não, eu quero fazer como uma manjedoura mesmo, você pode usar aí um mini cachepô também de MDF que vai ficar super bonito. Então, depois de tudo coladinho, vai ficar dessa forma e agora eu vou aparar essas pontas, essas partes que ficaram soltas, esses fios soltos, para o acabamento ficar mais bonito. E aqui eu vou dar mais uma sugestão de acabamento, ó, onde eu cortei ali, eu não apliquei cola na pontinha, né? Eu deixei um pouquinho solto. Eu vou dobrar essas partes que eu cortei para dentro e vou aplicando a cola. Daí esse acabamento ele vai ficar ainda mais legal, mas ainda assim não vai deixar de ser uma peça rústica. Então, ó, depois de acabadinho ele vai ficar dessa forma. E aqui eu posso moldar, tá vendo? Com a mão, que apesar da cola ali embaixo, ele fica um pouquinho maleável. Então, aqui, ó,
Eu dei uma sugestão de tamanho do feltro lá para vocês no material, mas se vocês quiserem ele maior, vocês podem aplicar, não tem problema nenhum. Então aqui eu só encaixei, não tem necessidade de chegar com esse feltro até o fundo ali do bercinho, tá? E fui dando pinguinhos de cola nas laterais. E aí, na parte das pontinhas ali para dar acabamento, eu dobrei as pontinhas para dentro e vou aqui aplicando a cola e fixando ali na juta. Eu vou fazer esse movimento aí em todas as pontinhas, tá bom? E cuidado sempre com a quantidade de cola. Finalizada a parte amarela, eu vou agora cobrir com outro pedacinho de feltro na cor branca. E aqui, mais uma vez, é só uma sugestão de tamanho, aí vocês podem aumentar no tamanho que vocês quiserem. Então, aqui eu colei intercalado ali com as pontas do feltro amarelo e fui fazendo a mesma movimentação de dobrar ali a pontinha. Então, o bercinho barra manjedoura está finalizado. Agora vamos na confecção do Menino Jesus. Para o corpinho, faço o ponto caseado em volta ali das duas partes, deixo a abertura na parte de cima para o enchimento e eu já ensinei a fazer ponto caseado aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. O roxinho, olha, eu já fiz a marcação com a caneta fantasminha e usei o molde como gabarito, assim como fizemos lá na aula 1, a aula que eu ensino a Maria e o José, tá bom? Então, toda a marcação de roxinho, costura, colagem de cabelo vai ser ali igual a dos dois. Então, vamos aplicar aqui o cabelinho da parte da frente, utilizando a cola de silicone fria. E reparem que as pontinhas eu deixei sem cola, tá bom? E vamos posicionar ali na cabeça. E vamos posicionar também o cabelinho na parte de trás. Então, eu aplico a cola somente na parte de cima da cabeça e posiciono o cabelinho. Então, reparem que vai ficar uma sobrinha, ó, do feltro caramelo para cima ali para costura. Para o roxinho, vamos seguir a mesma linha da Maria e do José, tá? Vamos fazer a separação das orelhas e depois o ponto caseado, deixando a abertura na parte de cima. Porém, antes nós vamos bordar aqui o roxinho. Para esse bordado, eu estou utilizando linha de costura comum, dupla na agulha, e vou fazer aqui o ponto atrás. Eu também já ensinei esse pontinho aqui no canal e o link vai estar aqui na descrição para vocês, tá certo? Então, aqui eu vou bordar a boquinha e os olhinhos. Então, aqui eu já tô com a peça bordada, já com os pontinhos caseados adiantados, deixei a abertura na parte de cima, tá bom? E aqui vocês vão seguir a mesma dica de enchimento que eu dei lá na aula 1. No corpinho, a mesma coisa, vão seguir a mesma linha de enchimento, tá bom? Então, o corpinho vai ficar dessa forma e o roxinho vai ficar dessa forma. Aqui eu já prendi a linha na parte de trás e eu vou fazer, gente, um detalhe aqui para dar mais expressão nesse roxinho. Então, eu entro com a agulha ali bem na pontinha do olho e vou dar uma afundadinha nesse olhinho, tá bom? Eu vou fazer isso dos dois lados do olhinho. Aqui não precisa, gente, puxar muito a linha, a ideia é que fique uma profundidade mais suave. E eu vou repetir o mesmo processo no cantinho da boca e também no outro olhinho. E vou fazer aqui também o bordado da sobrancelha, que eu sempre prefiro fazer depois da peça preenchida, tá bom? Então, eu vou fazer o arremate aqui e já vou adiantar as outras partes para vocês. Então, ele ficará dessa forma, olha como é que fica bem bonitinha a expressão dele. Aqui nós vamos agora colar também aquelas pontinhas do cabelo que ficaram soltas, que é a mesma pontinha, inclusive, lá dos Reis Magos, esse cabelinho do lado. E vamos colar também o cabelinho da parte de trás. Sempre cuidando aí com a cola, tá bom, gente? Sem exageros para que ela não vaze. Então, agora vamos começar a montagem. Nós vamos colar a cabeça no corpinho, aplique a cola ali na parte de cima do corpo, posicione a cabeça e pressione até a cola secar totalmente. E aqui eu vou deixar dois tamanhos ali de mantinha para vocês, né? E vamos colar em volta ali do corpinho, não tem muito mistério. Aqui eu também quis fazer de uma forma mais rústica, por isso eu cortei os tecidos nesses tamanhos. Mas vocês podem alterar aí, gente, se vocês acharem melhor para facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Lembrando que tudo que eu passo aqui é sempre uma sugestão, é sempre um pontapé para que vocês possam dar início aí, vocês podem ficar livres para modificar, né, para fazer de uma outra forma que fique aí mais interessante. Então, aqui eu fui fazendo as dobraduras, ó, fui colando, vou dando a volta ali para que ele fique todo cobertinho com essa primeira mantinha.
E sempre cuidando, gente, com a cola, tá bom? Sempre trabalhem com pouca cola para não correr o risco aí de vazar, de borrar a peça de vocês, tá bom? Para não ter o trabalho de ter que ficar apagando cola depois, que nunca é bacana, né? Então vá sempre com calma, sempre medindo ali o local antes de colar bem certinho, que dá certo. E aqui eu fiz uma segunda mantinha, que aí nós vamos aproveitar para cobrir a cabeça também do menino Jesus. Então aqui eu vou posicionar ali no centro da cabeça e colocar um pinguinho de cola quente. E depois eu vou fazer essa dobrinha, ó, para dar um efeitozinho ali nessa mantinha, tá bom? E agora vamos começar aqui a colagem dessa segunda mantinha. Então eu vou sempre posicionando ali para ver aonde eu quero que ela fique posicionada, né, certinha. E aí eu vou aplicando a cola e vou fixando, tá bom? Então vai sempre dobrando aos pouquinhos, vai vendo ali a posição e vai aplicando a colinha. Eu gosto sempre de fazer uns amassadinhos, uns dobradinhos nos tecidos, para que dê um efeito mais natural, igual eu fiz lá na aula 1 na Maria e no José, tá bom? Lembrando que essas dobraduras, gente, são sempre aí uma sugestão, tá certo? Daí, gente, lembrem sempre de pressionar ali a cola até a secagem total para que ela não solte como o meu soltou aí, né? Na gravação do vídeo tem que ser um pouquinho mais rápido, acabou soltando. Mas vai aplicando a cola e vai pressionando, esperando secar para que o acabamento ele fique bem certinho, tá bom? Então aqui o meu acabou borrando um pouquinho, eu só apaguei ali com o próprio bico da pistola. E aqui eu vou seguir, ó, fazendo a marcação e colando a peça até finalizar aí a cobertura de todo o bebezinho. Aí aqui eu escolhi fazer dessa forma para que ficasse mais rústico mesmo, o tecido ali ele mais enroladinho, tá bom? Terminei a parte de trás e vou finalizar ali agora o outro lado da parte da frente, só para a gente concluir essa peça. Enquanto eu vou finalizando essa parte aqui para vocês, eu vou lembrar de pedir a vocês para não esquecer de deixarem o like se vocês gostarem do conteúdo e de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que vocês possam saber de todas as novidades que acontecerem por aqui, tá certo? E depois de finalizar aqui essa parte, eu vou fazer as bochechinhas, igual eu já ensinei lá na aula 1 para vocês, tá certo? E o nosso menino Jesus está quase finalizado. Agora vamos fazer a parte da auréola dele. Essa parte agora é bem simples, eu só recortei 2 vezes no feltro amarelo. Aqui eu vou utilizar a cola quente para fazer a dublagem, para poder ser mais rápido, mas vocês podem fazer aí com a cola de silicone fria, que o acabamento ele fica mais bonito, tá bom? Em seguida eu dei acabamento com a chama do isqueiro, como eu já fiz nas aulas anteriores. E aqui, para dar o brilho, eu vou aplicar um esmalte aqui com glitter, mas vocês podem aplicar a cola glitter também, tá? Só não usei a cola glitter porque a minha acabou e eu não achei aqui para repor, para comprar. Mas o esmalte ele também serve. Procurem sempre, gente, usar esmalte que tenha fundo de base transparente e o glitter dourado, porque tem alguns esmaltes que ele tem cor, né, nesse glitter. Então, sempre o esmalte de fundo transparente. Então, eu apliquei ali mais ou menos até um pouquinho mais da metade, porque essa outra parte vai ficar colada na cabeça, não vai aparecer, então não precisa gastar produto aqui nessa parte de baixo, tá certo? Então, agora vamos medir ali direitinho e vamos fazer a colagem aqui utilizando a cola quente. Então, nós vamos aplicar só na parte de baixo e vamos posicionar ali na cabeça e pressionar até a cola secar totalmente. Prontinho. E agora, para dar mais um detalhe, eu vou aplicar aqui o relevo, tá bom? Que eu já venho trabalhando com ele aí nas aulas, fazendo uns pinguinhos ali, não precisa ser muito regulares, tá bom? E na hora que ele secar, ele vai dar esse efeito aqui, ó, super dourado e fica muito bonito, tá certo? E com isso finalizamos o nosso menino Jesus. Agora vamos para a montagem do anjo. Aqui eu já adiantei a dublagem do cabelinho da parte de trás, é exatamente como a franja da Maria e do José. O rostinho é o mesmo do menino Jesus, só muda o tamanho e eu não fiz a profundidade na boquinha, tá bom? O bracinho, você vai ali fazer o ponto caseado, gente, ali da parte de cima até mais ou menos ali a mãozinha, vai fazer o enchimento, depois vai continuar o ponto caseado, deixar a abertura na parte de cima
e continuar o enchimento, tá bom? Toda essa parte caseada e arremate eu já ensinei aqui no canal. A manguinha eu fiz o ponto caseado ali até a parte de cima, encaixei o bracinho e continuei a costura, não tem necessidade de aplicar cola. O corpinho eu fiz o ponto caseado do pescoço até a lateral ali do outro lado, fiz o enchimento e aí, gente, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá na Maria, que é ir costurando e enchendo, deixar a peça bem cheinha. Para a perninha, antes de fazer o caseado, nós vamos fazer essa marcação aqui utilizando a caneta fantasminha, tá bom? Igual nós fazemos a marcação dos roxinhos, e aí eu vou deixar a abertura para enchimento ali na parte de baixo, tá certo? Então, eu fiz a costura, preenchi, porque essa parte de baixo ela não vai aparecer depois, então fica mais fácil ali de esconder o acabamento. E aqui nós vamos fazer agora uma profundidade seguindo aquela marcação que eu pedi para vocês fazerem ali com a caneta fantasminha. Então, aqui eu vou fazer a marcação com um ponto atrás. Então, eu vou dando os pontinhos e vou puxando para dar uma afundadinha aí nessa marcação. A ideia é que ele faça uma marca como se fosse a perninha do anjinho cruzada, tá bom? Então, gente, quando eu recorto estrelinha, eu faço o seguinte, eu faço uma marcação lá no avesso, ó, dando 2 pontinhos com a caneta para as partes que se equivalem, porque na hora de juntar, ela vai juntar certinho, tá bom? Então, aqui, ó, o rabinho da nossa estrela cadente aí, nós vamos aplicar a cola e posicionar a primeira. A segunda, nós vamos aplicar a cola e posicionar um pouquinho mais à frente. E a terceira, nós vamos repetir esse mesmo processo. É para dar um tom aí como se fosse uma escadinha que vai dar um efeito bem legalzinho aí para essa estrela. E aqui, para fazer a dublagem, eu vou utilizar a cola quente mesmo, tá? Aqui eu já indico a cola quente para vocês, porque ela vai ajudar na fixação e depois vamos ter o acabamento com relevo, então não vai ter tanto problema. Então aqui é só ir aplicando a cola quente aos pouquinhos e vamos juntando ali a outra parte da estrela, tá bom? Então aqui eu fiz uma parte, vou pressionar ali para a cola dar aquela liga e vou continuar a colagem. Então aqui eu vou fazer o acabamento com o isqueiro, mas antes eu vou recortar aqui um pouquinho de excesso e tenha ficado no feltro, né, que pode acontecer. E depois é só passar o isqueiro, lembrando, gente, de vocês treinarem primeiro, porque a chama ela pode derreter aí o feltro de vocês e queimar, tá bom? E para dar o efeito de brilho aqui no rabinho da estrela, eu vou aplicar também o esmalte com glitter, lembrando que você pode utilizar a cola glitter também e não precisa aplicar muito, tá bom? Para a asa do anjinho, eu recortei aqui o molde uma vez no feltro branco. E vou fazer o efeito dourado nas pontinhas, utilizando também aqui o esmalte com glitter. Então, eu aplico ali de forma generosa nas pontinhas. Vou aplicando ali, ó, para que a ponta ela fique mais em evidência. E depois eu vou esticando, ó, só com a sujeirinha do pincelzinho, tá bom? Que é para dar um efeito de degradê nesse dourado. Ela ficará dessa forma. Reparem que aqui, ó, eu utilizei também um outro esmalte que tinha o fundo um pouco mais amarelado, não ficou legal. Esse primeiro anjinho eu só usei o com fundo transparente, ficou ótimo, tá bom? Então aqui, ó, vamos começar a montagem do nosso anjinho. Vamos começar encaixando a cabeça ali no corpinho. É só vocês medirem ali a altura do pescoço, fazer uma abertura com a tesoura. Não faça uma abertura muito grande, tá? Tem que ser uma abertura suficiente para que o pescoço ele entre ali bem estreitinho. Encaixou, posicionou certinho, vamos aplicar a cola quente, posicionar o pescoço e vamos pressionar até a cola secar totalmente. Em seguida, limpe bem o bico da pistola e toda a parte da frente ali. E aí sim, vamos aplicar agora a cola na parte da frente ali e fixar a cabeça no pescoço também do nosso bonequinho. Aqui eu vou colar também a lateral ali do cabelinho, igual fizemos lá no Menino Jesus. E vamos colar também a parte de trás que ficou solta. Para o primeiro anjinho, eu utilizei a passamanaria para fazer esse detalhe na cabeça. Mas eu vou deixar aqui outra sugestão, que é o fio acetinado dourado, que nós utilizamos lá também na Maria e no José, tá bom? É só uma alternativa, caso vocês tenham dificuldade de achar a passamanaria,
a forma de aplicação é a mesma que eu tô fazendo aqui do fio, tá? É só recortar ali o tamanho que dê a volta na cabeça e aplicar a cola na parte de trás para fixar. E aí eu tô colocando uma quantidade generosa aqui de cola porque o cabelinho vai esconder e vai segurar esse fio, então não tem muito problema, tá bom? Aí aqui agora eu vou fixar o cabelinho. Se você preferir, gente, pode fixar esse cabelinho por último ali, depois que aplicar os bracinhos, tá certo? Mas aqui eu acabei aplicando o cabelinho antes, enfim. Mas vai facilitar, se você preferir aplicar depois dos bracinhos, eu acho que fica até mais fácil. Então, aplicou a cola, fixou ali o cabelinho. Eu vou aplicar agora aqui a perninha, tá? Então, você dá uma ajeitada ali para ela seguir bem o formato do corpinho. E aí, com bastante cuidado, aplique a cola ali mais na parte do central, né? A parte que vai encostar no seu anjinho. E pressione ali bem, dando formato até essa cola secar totalmente. Aqui é importante que vocês segurem bem. Vamos seguir colando o primeiro bracinho. Vai ser o bracinho que vai ficar apoiado ali na perninha. Então, a colagem é bem simples. Cola quente na parte de cima, posiciona ali, pressiona bem e um pinguinho ali na parte de baixo, só para esse bracinho ficar bem posicionado. E, gente, eu vou sempre repetir essa questão de segurar a cola até secar, porque é um passo muito importante para o acabamento, tá bom? O bracinho do outro lado, eu vou dar aqui um pinguinho de cola, não precisa aplicar muito, pode ser até menos do que eu apliquei aí, e vamos posicionar esse bracinho no lugar. Em seguida, para dar um acabamento mais bonito ali nesse bracinho, eu vou passar o ponto invisível. Aqui eu estou usando a linha de costura comum com 4 perninhas na agulha. Você pode usar a linha pipa também se você estiver aí, tá bom? Aqui a questão do cabelinho que eu falei é essa, ele pode te atrapalhar um pouquinho aqui na hora de fazer o ponto, mas fazendo com calma aí, com cuidado, com carinho, vai dar para fazer. Então esse pontinho aqui se faz necessário para deixar esse bracinho bem firme no lugar, tá bom? Para que ele não fique balançando aí de um lado para o outro. Então ali, ó, com calma, dá 4 pontinhos no máximo e já puxa a sua linha. Eu vou finalizar ali na parte de trás, ó, eu vou aproveitar o ponto caseado ali do corpinho, vou dar um ponto, vou introduzir a agulha ali por dentro da peça e cortar a linha. E aqui, ó, você pode raspar a agulha para dar um acabamento mais uniforme no seu pontinho invisível. Bem, agora vamos seguir aqui colando a asinha do nosso anjinho. Comece sempre ali pelo meio com pouquinha cola e depois você vai acrescentando ali nos locais onde for faltando, né? Onde você precisar aplicar essa colinha para fixar bem essa asa. E agora vamos seguir colando a estrelinha. Então, aplique um pouquinho de cola na mão do anjinho e posicione a estrelinha. E, gente, aqui eu tive um pequeno acidente com a asa, eu tive que trocar e colocar outra, mas tudo certo. Então, agora para dar o efeito aqui, aquele efeito dourado, né, da estrelinha, nós vamos aplicar aqui o relevo. Então, você vai aplicando ali com calma e vai espalhando bem por toda a superfície da estrelinha. Então, eu utilizei esse relevo em todas as peças praticamente, isso para que tenha uma uniformidade e uma parte que converse entre todas elas, tá bom? Então, depois de secar, vai ficar esse efeito dourado bem bonito. Aqui concluímos então a nossa aula 3, tá bom? E lá no molde vocês vão ter esse bônus do anjinho aí num tamanhozinho menorzinho também, se vocês quiserem utilizar. E chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado, que vocês estejam fazendo um projeto por aí, que traga aí bastante coisas boas para vocês nessas vendas de final de ano, tá certo? Então não esqueça, gente, ó, de dar aquele like, de ativar o sininho para que vocês recebam todas as notificações de novidades que vão aparecer por aqui. Você pode me acompanhar também pelas minhas redes sociais, porque por lá eu sempre aviso vocês sobre as novidades, tá certo? Então agora, ó, um beijo para vocês. Não esqueça de ativar as notificações e eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!